Bem-vindos ao debate. Sabe, se você quer reconstruir uma casa de madeira que desabou, o lógico seria, contratar um carpinteiro super experiente. Claro. Mas e se a madeira que sobrou no terreno estiver completamente podre, infestada de cupins e, o terreno todo estiver cercado por predadores famintos? É uma imagem e tanto, confessa. Pois é, hoje a gente vai mergulhar na trajetória do Mason Stone. Ele é um lobisomem da tribo dos andarilhos do asfalto, posto 2, que essencialmente decidiu que a única forma de salvar o que restou do seu povo era implodir toda a corrupção de Washington DC e tentar construir algo em cima dessas cinzas. A imagem da dinamite é muito poderosa, mas veja bem, o problema de usar dinamite para limpar um terreno é que você contamina o solo com resíduos tóxicos. Sim. E no caso que a gente está analisando hoje, essa toxicidade não é só figurativa. É estrutural e espiritual também. Mas era uma demolição absolutamente necessária. Olha, para contextualizar quem está chegando agora nesse material, o cenário era devastador, a gente está falando de 1965. O massacre de Fairfax. Exato. Enquanto Mason servia no verdadeiro inferno que foi o Vietnã, o lar espiritual dele, o Carnegie de Fairfax, sofreu um expurgo total. A Magane Fund, a Madame Gao, ela conseguiu quebrar regras metafísicas absurdas. Ela uniu vampiros e fomores num exército. Criaturas de estase com criaturas de pura corrupção da Worm trabalhando juntas é algo impensável. Impensável. Para esmagar os lobisomens. E ela não usou só magia, né? Ela usou o sistema humano. A empresa paramilitar Black Shield atuou desocupando as terras à força. Enquanto o Banco Five Points, que a gente sabe que é uma fachada óbvia da Pentex, tomou as propriedades dos parentes por vias jurídicas. O sistema simplesmente engoliu o Caerne inteiro. E isso nos traz a questão central do debate de hoje. Quando Mason volta para Washington em 67, ele joga fora a cartilha tradicional dos Garou. Joga pela janela, eu diria. Pois é. Ele entra numa espiral de violência, tática, forja alianças com sanguessugas e usa a fúria dele de um jeito aterrador. A nossa pergunta é: será que esses métodos extremos provam que ele tem o pragmatismo letal necessário para reerguer o Caerne de Fairfax do pó e liderar os sobreviventes? Ou será que demonstram um caos totalmente incontrolável que o condena ao fracasso como líder? Isso, eu argumento que num mundo onde as regras antigas literalmente significaram a morte de quase todo mundo, essa adaptabilidade implacável do Mason e as alianças, por mais profanas que sejam, são o único caminho para a sobrevivência. E eu sustento que sobrevivência letal não se traduz em capacidade de liderança. De jeito nenhum. A falta de controle emocional dele, a impulsividade e os acordos sombrios minam qualquer fundação estável. Você não pode erguer um santuário sobre um alicerce corrompido. Tá, mas para entender a necessidade dessa corrupção tática, a gente precisa olhar para como ele venceu. Quando ele percebe o tamanho do poder da Madame Gao, ele não lidera uma carga suicida honrada para a floresta uivando para a lua. Não, ele vai para a cidade. Ele abraça a cidade, ele se alia ao vampiro Caitiff, o Peter Lung. O material descreve os dois operando não como monstros, mas com precisão militar. Eles se chamam de tenente e sargento. É uma dinâmica interessante, eu admito. Eles mapeiam o território e eliminam a Gao. Ele vence porque corta o peso morto da pureza ideológica, sabe? Eu entendo o seu ponto, mas eu simplesmente não compro a ideia de que o sucesso numa operação de guerrilha apaga a incompetência logística que ele demonstra logo depois. Incompetência? Sim, incompetência. Liderar um Caerne exige presença. O caminho do Mason é marcado por erros de cálculo absurdos. Pensa nas incursões dele na Umbra. Ele fica preso na película espiritual por 6 meses. Mas ele estava explorando o mundo espiritual para entender a raiz do problema das ameaças Gao. E deixou os parentes à deriva na Terra. Meio ano, cara. Um líder não desaparece e deixa civis vulneráveis nas mãos de corporações assassinas. E a coisa piora. Ah, você vai falar dos homens-rato. Claro que vou. Os Hatkins de Washington pedem ajuda porque estão sendo atacados pelos próprios irmãos corrompidos no Parque Rock Creek.
O Mason vai ajudar e arrasta os aliados para os esgotos, direto para uma emboscada de Banes. Foi um erro tático. Acontece na guerra. Mas a cereja do bolo não é o erro tático, é o que ele faz quando a missão dá errado. Para salvar a vida de um aliado Hatkin, ele faz um acordo místico com a Hannah. A dançarina da Espiral Negra. Sim, uma prisioneira corrompida. Ele promete servir a ela quando for chamado. Nós não estamos falando de dever um favor a um político sujo. Uma dançarina da Espiral Negra tem a alma torcida pela Wyrm. É um risco, eu concordo. É um veneno. Ao fazer um pacto com ela, ele amarra a própria ressonância espiritual e, por extensão, a energia do futuro Cairn, a corrupção absoluta. O fim não justifica um meio que destrói a causa. Olha, eu entendo perfeitamente porque você foca tanto na dívida com a Hannah. E não vou negar, prometer um favor a uma Espiral Negra é tipo engolir vidro moído metafisicamente. É suicídio espiritual. Mas deixa eu te dar uma perspectiva diferente de como as coisas funcionam na rua. Se a pureza ideológica levou ao massacre de 65, sobreviver exige sujar as mãos. E olha o contrapeso das alianças dele. O vampiro Peter Lang de novo? Sim, lobisomens e vampiros têm um ódio biológico, visceral. O Mason suprimiu milênios de instinto predatório para executar um plano complexo com o Lang. Superar um instinto para matar um inimigo em comum não torna o Mason um diplomata. Mas torna ele um operador confiável no submundo. Isso atrai recursos. Olha para 1972 com o vampiro Ventru, o Robert Hoover. Ah, o Hoover, o algoz dele. Algoz em muitos momentos, sim, mas quando a filha adotiva do Hoover tem a primeira mudança e se descobre uma lobisomem aos 13 anos de idade, quem o vampiro procura? Ele procura o Mason. Exato. Ele não vai atrás dos anciões nas florestas, ele vai atrás do Mason Stone para esconder e ensinar a menina. Isso prova que os maiores predadores de Washington reconhecem o Mason como uma âncora de sobrevivência sólida. Ele gerencia o impossível. Esse é um ponto interessante sobre a filha do Hoover, eu admito. Aos 13 anos é uma situação delicada. Mas eu vejo isso por um prisma totalmente diferente. Como assim? O Hoover não procura o Mason porque acha que ele é um grande líder cívico. Ele procura porque o Mason já provou ser maleável e corruptível o suficiente para negociar com sanguessugas. Você acha que é só uma exploração de fraqueza? Claro! O Hoover está explorando uma brecha de segurança moral. Gerenciar o impossível no submundo não é a mesma coisa que fornecer segurança doméstica. E voltando a Hannah, a dançarina da Espiral Negra cega, certo. Quando ela começa a torturar ele invadindo sonhos, qual é a grande solução de liderança dele? Ele a leva fisicamente para dentro do Cairn de Bucker Lake. Ele levou a Hannah para tentar manter ela sob vigília, extrair informação. Ele levou um monstro para dentro do santuário. E o que isso gerou? Conflitos internos horríveis com Ícaros. Lembra do Ícaros? O sobrevivente mutilado na cadeia. Sim, o único outro garoto sobrevivente que perdeu um braço. O Mason convence o delegado a soltar o Ícaros, dizendo que se responsabiliza por ele, e aí obriga esse veterano com um trauma de guerra profundo a dividir o refúgio seguro com uma criatura da Wyrm. É uma convivência difícil, eu sei. É uma quebra de confiança irreparável. Como você pede para sua família confiar em você desse jeito? E isso nos leva à questão psicológica central do Mason, o absoluto descontrole da fúria dele. Ah, mas a fúria é a essência de ser um garô. Não é um defeito de caráter, é biologia. Sim, mas a fúria garô é uma força inflamável, uma maldição bestial que precisa ser policiada. O Mason trata a fúria como um interruptor, mas o incidente na Boate Nexus prova que esse interruptor está quebrado. Aquele momento foi o fundo do poço da fragilidade dele. Foi o momento que revelou a verdade, isso sim. Ele estava conversando com a Letícia, uma amiga. Uma discussão trivial e ela dá um tapa no rosto dele. Uma agressão comum. Um tapa, sim? E a trava de segurança dele arrebenta. Ele entra num frenesi cego. Ele destrói o local inteiro, deixa corpos humanos irreconhecíveis no chão, atrai a polícia, viola o véu de forma espetacular. Foi um desastre de relações públicas, eu concedo. Mais que isso, como um homem que não segura o próprio monstro diante de um tapa, vai proteger os parentes dele. Pessoas normais, sabe? O Luke, a Logani.
Eles precisavam de proteção contra a Pentex. Mas e a Jessie, a ex-prostituta, e a filha pequena dela, a Lisa? Esses humanos estão apavorados. O Mason não é um escudo para eles. Ele é uma granada sem pino no meio da sala de estar. Espera aí. Você está julgando a regra pela exceção mais extrema possível. O cara tinha acabado de descobrir o massacre total da família dele, lidando com o luto mais o transtorno de estresse pós-traumático severo do Vietnã. O trauma explica a explosão, mas não protege as vítimas dos estilhaços. Mas sem a explosão da fúria não haveria vítimas para proteger, porque todo mundo estaria morto. Vamos olhar para o covil da Gal de novo. Certo, vamos lá. Lá, a fúria foi o combustível bruto da vitória. Ele estava sob fogo cruzado pesado. Ele ignorou a dor de um tiro de grosso calibre que varou o braço dele. E usou a fúria para matar os capangas. Arrancou a cabeça do atirador com as próprias mãos e decapitou a Madame Gal no meio de um pesadelo de magia corrompida. A força é a ferramenta de cirurgia de combate que cortou o câncer que a postura zen dos anciões não resolveu. Você não acha que devemos julgar a arma pelos alvos gigantescos que ela bate? Eu julgo a arma por quem ela atinge quando o alvo principal já caiu no chão. Eu me recuso a classificar massacre civil como dano colateral aceitável de herói. Entendo seu ponto. E isso conecta direto com a fuga alucinada dele em Washington, lembra disso? Ele está sendo caçado, topa com um estuprador na rua e espanca o criminoso. O que moralmente a gente aplaude, claro. Sim, aplaudimos. Mas na pressa do tal pragmatismo, o que o grande líder faz? Rouba o carro do criminoso e foge para Chinatown, deixando a vítima do estupro inconsciente largada no banco de trás do carro no meio de uma fuga em alta velocidade. Era uma situação de vida ou morte em tempo real. Ele precisava sair do quadrante imediatamente. E a vítima no banco de trás foi o quê? Bagagem inconveniente? Ele é puramente reativo. Ele resolve um problema criando 3 piores, deixa pontas soltas. E é por isso que ele é inviável como administrador do Cairn de Booker Lake. Administrar um Cairn não é trabalho de escritório. Mas exige planejamento. O pós-guerra do Mason é um pesadelo logístico. Os parentes mudaram para Springfield, a cidade mais próxima. A Pentex vendeu o Parque Booker Lake para iniciativa privada. Eles perderam o isolamento espiritual. Perderam tudo. Tem um camping colado ao lago. Construíram um centro comercial com um pub de estrada bem na frente da entrada do parque. Sem falar na temporada de caça ao veado com humanos armados no meio do Cairn. O que só prova que a guerra urbana não terminou, só mudou de formato. Um formato que ele não sabe vencer. Faltam suprimentos, falta dinheiro. A ex-sogra dele foi embora culpando ele abertamente por não estar lá para defender a esposa e a filha no ataque de 65. O Mason Stone é um desastre natural prolongado. Olha, ouvir você descrever esse cenário com o pub de estrada e os parentes passando aperto na cabana de caça realmente soa desanimador. Porque é desanimador. Mas você está exigindo que ele haja como um gerente de acampamento municipal, preocupado com relações públicas. Liderar um Cairn cercado pela Pentex não é administrar a prefeitura. É tipo fazer uma cirurgia de peito aberto no meio de um tiroteiro. Mas o paciente está morrendo de infecção. Mas o coração está batendo. O caos que você condena é o subproduto de limpar o terreno sob fogo inimigo. O Mason teve a audácia de cobrir as mãos de sangue para parar a máquina. E olha os resultados macro. O Five Points Bank faliu. O braço financeiro que tomou o Cairn entrou em colapso. Eles recuaram taticamente. O texto é claro nisso. Porque os garotos de Fairfax voltaram a ser um problema caro e letal demais para a corporação. Sim, o banco fechou. Mas a Pentex pode voltar sem que o Cairn se reerguer. O mal corporativo é um fungo. E se o Mason rega a fundação com dívidas para a espiral negra e não consegue lidar com os campistas no quintal, o fungo vai engolir tudo de novo. Um guerreiro não é automaticamente um rei, sabe? O machado não serve para semear o trigo. Mas veja bem, se os lobos de Fairfax tivessem usado o machado em 65, talvez o trigo nunca tivesse sido queimado pela Madame Gal. É uma possibilidade trágica. É indiscutível que o terreno que o Mason pisa é radioativo. Ele tem o pavio mais curto da cidade e trouxe trevas para dentro de casa. Mas eu mantenho a convicção. Não há rito diplomático que arranque uma magané fandida da garganta do seu povo.
Precisou do pragmatismo sujo do Mason para a luz da esperança entrar pela janela quebrada. E eu encerro a minha argumentação reafirmando que você não pode tratar feridas espirituais profundas com a mesma lâmina que as causou. Um alicerce que se sustenta sobre acordos com a entropia e falta de recursos básicos não é um alicerce, é uma cova rasa esperando chuva. Quando Caerne precisar de um guia na paz, os defeitos do Mason vão cobrar a conta. Bom, apesar da gente enxergar as consequências por prismas quase opostos, acho que alcançamos um ponto de convergência inegável hoje, né? Com certeza. Nós dois concordamos que o Mason Stone é um combatente de sobrevivência urbana simplesmente ímpar. Exato, capaz de feitos que a velha guarda acharia impossíveis. Sem dúvida. Para infiltrar e desestabilizar forças colossais, ele é uma força da natureza letal que redesenhou as regras do combate na cidade. E é essa dualidade fascinante que a gente entrega nas suas mãos, ouvinte. Pode uma arma letal forjada para destruição ser a ferramenta capaz de reconstruir uma comunidade e mantê-la na paz? É a transição mais difícil na história de qualquer guerra. E, frequentemente, o custo de tentar fazer o general sangrento virar o prefeito pacífico é a destruição da própria vila que ele salvou. A trajetória do Mason Stone, desde o Vietnã até os becos de Washington, ainda tem muitas camadas no material original. A queda da Gal foi só um recomeço brutão. Pois é. A glória efêmera de vencer costuma ser soterrada pela dor ingrata de gerir o dia a dia. E voltando à nossa analogia da casa, talvez o especialista em demolições não consiga desenhar a planta perfeita para a casa nova. Provavelmente não. Mas num mundo onde o prédio já desabou e o chão estava tomado por monstros, a detonação talvez tenha sido o único meio de garantir um pedaço de terra para pasar. Agradecemos por investir em seu tempo conosco nessa análise profunda. Continuem questionando o que leem. Até o próximo debate.